Modo Negócios de hoje vai falar de um tema que promete revolucionar a nova indústria da moda, porque vai ser uma nova indústria da moda, nada vai ser como está hoje. Muito bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado, eu que agradeço. Bom, a gente vai falar sobre impressões 3D e eu estou aqui com o Luiz Fernando, que é diretor-geral para o Brasil da 3D System, uma das maiores empresas de 3D do mundo. É assim que define a 3D? Isso mesmo. Além de fabricante de máquinas e equipamentos, também prestadora de serviços na área de impressão 3D. 3D System. 3D Systems. É uma marca, me corrija se estiver errada, americana, da costa oeste? Isso, uma empresa americana, está no costa leste, oeste, tem fábricas em vários locais. Mas nasceu aonde, hein? Nos Estados Unidos. Uma empresa americana, nasceu na costa oeste. Oeste, né? Hoje a matriz fica na costa leste. Sei. Eles mudaram, né? Mas você tem várias fábricas. Mas é uma empresa do Vale do Silício? Não é. Apesar de ter nascido perto do Vale do Silício, né? Nasceu em Valência, na Califórnia. Ela hoje está na Carolina do Sul, em Rock Hill. Mas, como eu te falei, tem várias fábricas pelo mundo, inclusive, não só nos Estados Unidos, mas basicamente, principalmente focada nos Estados Unidos. Sei. Luiz Fernando, o que é... Há quantos anos nasceu a 3D? A 3D nasceu em 1986, então a impressão 3D existe já há muitos anos, na década de 80. A gente acha que é uma tecnologia muito nova, mas já tem aí, você vê, um bom tempo rodando, mais recentemente que estourou mesmo. Naquela época se pensava 3D como? Para quê, assim? A aplicação inicial era voltada sempre, nasceu por causa da indústria. Automobilística? Principalmente também. Então, aí existe uma demanda de você fazer uma peça personalizada, atender alguns detalhes de baixa produção e a própria curiosidade também, né, dos tecnólogos da época, né? O fundador, o inventor da tecnologia 3D é o fundador da 3D Systems, é o Chuck Hull, que é um americano, até hoje está na empresa, né? Ele é responsável pela área de tecnologia e é um dos principais acionistas. E ele que fundou a 3D e é o inventor da tecnologia. Que é uma tecnologia, quer dizer, para a gente da moda, a gente acha que vai ser a nova máquina de costura. Né? Você fala que você vai, em vez de você sentar ali e costurar, você vai mandar um arquivo, vai nascer a sua roupa. Né? Mas ela é uma impressora, como vocês definem uma impressora 3D? Então, a ideia da impressora 3D é justamente uma impressão. Só que assim, vamos fazer uma analogia. Você está acostumado com a impressão 2D, que você tem a tinta que vem imprimindo na impressora convencional. Então a 3D você imagina que é uma impressora de tinta, só que a tinta ela não tem a propriedade de se acumular, porque ela escorre. E a impressão 3D, como trabalha com plástico, você consegue acumular camada sobre camada e criar uma peça a partir disso. Então, daí o céu é o limite, porque você pode criar desde uma peça técnica, como nasceu lá atrás, até uma peça de roupa, que é a sua área. Bom, você me escaneou aqui, né? Isso. E no meu caso vai sair um bonequinho da minha, igualzinho, com a mesma roupa, com tudo, né? Isso. Quer dizer, a 3D também faz o scanner. Também fabrica o scanner. E como que essa tecnologia do scanner junto com a 3D pode ajudar a moda? Então, justamente, o scanner ele veio depois da impressão 3D como um complemento da tecnologia. Existem várias formas de você imprimir uma peça. Para você imprimir uma peça em 3D, você precisa partir de um arquivo 3D que você pode desenhar, ou você pode baixar um arquivo pronto já em 3D da internet, por exemplo, ou você vai fazer uma cópia, você vai escanear uma pessoa, você vai fazer uma cópia, você vai gerar a superfície dessa pessoa, essa superfície escaneada gera uma nuvem de pontos, que é um linguajar mais técnico, que é um arquivo suficiente para você mandar para a impressora 3D e imprimir essa pessoa. Então o scanner ajuda você a copiar coisas, pode ser um rosto, um objeto, uma pessoa. Então isso é um complemento da tecnologia 3D para facilitar que as pessoas tenham mais acesso à tecnologia. Entendi. Na moda, qual você acha que vai... O que pode ser feito hoje usando o scanner e a impressora 3D? E o que você acha que vem para os próximos 5, 10 anos? Então, existe a tecnologia, ela está avançando muito rápido, né? E cada vez encontrando aplicações mais novas. Vamos falar um pouco de moda. Por exemplo, no caso de scanner, já se fala em construir provadores virtuais, por exemplo, onde você pode se escanear em casa, por exemplo, uma parte do seu corpo, ou mesmo o seu pé, para você conseguir ter o tamanho exato do formato, exatamente. A réplica. E aí você manda isso para o fabricante, no caso da peça, seja do tênis, do sapato, da roupa, ele vai fazer a peça ou a roupa de acordo com o seu tamanho. Então, é algo muito personalizado. Então, vai facilitar muito, por exemplo, quem trabalha com moda via internet, para você não ter o erro de mandar o tamanho errado, depois você ter o retorno. Então, você imagina o impacto que isso teria
nesse tipo de negócio. Mas seria assim, um espelho, scanner, assim? Como é que seria esse provador? Na verdade, seria como se fosse um espelho. Inclusive, eles fazem essa analogia. É o seu próprio espelho. Você não se vê, obviamente, você vai ter uma nuvem de pontos, mas o legal é a exatidão do tamanho e do seu formato. E você imagina que depois, na outra ponta, falando em moda, você vai poder produzir e imprimir o seu próprio sapato. E não mais comprar o sapato de prateleira, aquele que você é obrigado a comprar. 38, tamanho qualquer 38. E você pode desenhar o seu sapato, imprimir o seu sapato e só você vai ter seu sapato. Ou sua sandália. O 3D, ele traz agilidade, customização, né? Traz agilidade, né? Personalização. Personalização. Exatamente. Então, quem tem, vai dar aí asas para a criatividade. Quem quer criar coisas novas, não vai depender, por exemplo, que a gente fala de massificação, você não vai depender também das grandes empresas. Você pode ter o seu próprio produto, você vai poder andar como você quer. A mesma coisa vale para as roupas, que também estão começando agora. Você pode começar a fabricar, por exemplo, cintos, apliques para as roupas, você pode dar uma personalizada. Eu falei de sapato, mas serve também para roupa. Já existem, por exemplo, desfiles de moda com peças impressas em 3D, para mostrar uma tendência. A gente foi apoiado por vocês no nosso festival de tecnologia e moda que a gente fez em novembro, né, na Belas Artes. Aqui esse ano vai ter de novo. E a gente trouxe uma super talento de Israel, né, que imprimiu todas as roupas da coleção dela em 3D. Bom, a gente tem muitos confeccionistas, donos de marca, lojistas e todo mundo que assiste o programa. Hoje em dia, o 3D é uma das coisas mais faladas, assim, né? Mas ainda não é uma tecnologia muito à mão, assim, de qualquer confeccionista ou de pequeno produtor, né? As máquinas que você mais vende no Brasil e no mundo são máquinas de grande porte? Já foram máquinas de grande porte. Então, existem valores. As máquinas variam aí de seus 15, 20 mil reais, até máquina que pode ir até 10 milhões de reais. Entendi. Né? Obviamente que você não vende tantas máquinas grandes e caras. As de menor valor são as que estão saindo mais em quantidade. Quer dizer, aplicação desde indústria automobilística até grandes aviões, né? Acho que para fazer peças, você está até fazendo osso agora, né? Então, as aplicações são as mais variadas. Então, na linha médica é muito interessante, porque você tem aplicação, você pode fazer próteses agora para o corpo, mas se você imagina fazer uma prótese personalizada, não é aquela genérica, né? Você pode fazer também implantes dentários, isso na linha médica. Depois... Agora, para a moda, a gente ainda tem uma dificuldade porque o tecido, quando ele desmancha, ele não se recompõe. Porque quem não sabe, quer dizer, as impressoras funcionam com as duas bobinas, né, com aquele plástico, que não é um plástico, é uma resina. É uma resina. E aí ele passa por um forninho que desmancha ele em 300 e poucos graus. Isso. E começa a construir o formato do arquivo que você mandou. Perfeito. Né? Isso independente do tamanho delas, né? Das impressoras. Todas são mais ou menos assim, não é isso? São parecidos os processos, mas esse é um dos mais conhecidos. Então, só que tudo é resina. Tudo é resina. Quer dizer, quando você imagina que a gente vai conseguir dar vida para uma camiseta de algodão, por exemplo? Quer dizer, quando que o mercado já se move para as fibras naturais poderem ser... Esse é o grande desafio. Eu não posso, exatamente isso. Eu não consigo te afirmar se é 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Sei. O que eu posso te afirmar é que existe pesquisas e trabalhos nesse sentido. Então, o grande desafio daqui para frente é o avanço nos materiais. A máquina, a tecnologia já está consolidada. Nós precisamos conseguir injetar ou trabalhar com novos materiais. Um exemplo, vai ter impressora que vai imprimir células humanas para fazer um órgão. Vão ter impressoras que vão trabalhar com alimentos, vão imprimir, por exemplo, chocolate. E podem ter impressoras que trabalhem com tecidos e fios para imprimir uma roupa. Isso é um desafio para o futuro. Isso não está consolidado, mas eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá. Quais seriam, assim, para a gente finalizar, 2 exemplos de como o 3D já está sendo usado para moda e acessórios, enfim, para a nossa indústria? Legal. Eu tenho um exemplo muito bacana, isso é real, já está acontecendo e eu acho que mostra que nós estamos mais perto do que nós poderíamos imaginar. A New Balance, né, fabricante de tênis famosa, global, numa parceria junto com a 3D Systems nos Estados Unidos, criou agora o primeiro tênis onde você vai ter o solado impresso em 3D, com um material que simula uma resina flexível. O que vai acontecer? Você vai simular a sua pisada, por exemplo, com um scanner, aí tem aquela pisada pronada, aquela mais para dentro, tem vários tipos de pisada, e você vai personalizar o seu solado
E a New Balance depois vai imprimir esse solado e vai fazer um tênis especial para você, de acordo com o seu pé. Isso é para ser vendido, não é um teste, uma pesquisa. Isso já vai entrar no mercado agora nesse semestre ano, acho que a Intel está junto, né? Acho que é uma tecnologia... Tem uma participação de... Eu sei agora está envolvida mais a 3D e New Balance, e isso já vai ser comercializado. Você vai fazer isso aí na loja da New Balance, vai imprimir dentro da loja. Você vai... Isso. Na verdade, você vai pegar todo o formato, depois a parceria com a 3D... Eles vão, eu imagino que possa ser impresso num centro de impressão, mas você depois vai receber e buscar o seu tênis, mas aquela história da personalização. Exatamente. Bom, gente, para saber mais sobre a 3D System, é 3dsystem.com. Né, e eles direcionam para o site no Brasil, né? Também. Isso? E para ficar de olho aqui nas notícias do Moda e Negócios, no Instagram, @Moda e Negócios, e o meu Instagram pessoal, @alefará. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vejo vocês no próximo.